O Flamengo precisa de uma vitória contra o São Paulo para ganhar o título brasileiro pela 8ª vez. Assumiu liderança na penúltima rodada com a vitória sobre o Inter por 2-1, repetindo aquilo que ocorreu em 2009, quando só na 37ª assumiu a ponta da tabela. Vai conseguir o feito de 2009? Vai repetir o feito, assumindo a liderança na rodada 37, na última, 38ª, levantando o troféu? Bem, isso saberemos na quinta-feira, quando o Flamengo joga contra o São Paulo e o Internacional, que perdeu a liderança, recebe a equipe do Corinthians. Os números desses jogos do domingo, jogos importantes entre Inter e Flamengo, Flamengo 2, Inter 1, e o empate sem gols entre o Corinthians e o Vasco da Gama, que virtualmente rebaixou o time carioca para a segunda divisão, são do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball, além de encontrar estatísticas de jogos e também em tempo real das competições de futebol pelo planeta e, claro, também do Campeonato Brasileiro, você pode assistir com imagens os jogos do Campeonato Francês, e eu participo nos comentários junto com o Rob Porto e com o Marco de Varga, e também do Campeonato Alemão, a Bundesliga, que tem jogos narrados pelo Dudu Monsanto com os comentários de Gerd Wenzel, a dupla de ouro do Campeonato Alemão. Tudo isso de graça, você faz o download do aplicativo, você tem a possibilidade de acompanhar esses jogos com imagem no OneFootball, ok? Ao final do vídeo, faça o download se você ainda não tiver o aplicativo aí no seu celular. Bem, Vasco da Gama 0, Corinthians 0. O Vasco precisava da vitória a qualquer custo para continuar com possibilidades de escapar do rebaixamento. Ainda existem possibilidades, só que elas são meramente matemáticas, porque o saldo de gols do Vasco é muito ruim. Ele não consegue mais alcançar o Bahia, mesmo que vença seu jogo contra o Goiás na última rodada e o time baiano seja derrotado. Pode alcançar o Fortaleza, mas o saldo do time cearense é muito melhor. Então o Vasco teria que fazer uma goleada de 10-0, 12-0, um negócio assim de maluco, né? Combinando os dois resultados, os diferentes resultados, para conseguir escapar do rebaixamento. Obviamente isso é quase que impossível. Então o Vasco, podemos afirmar hoje, está virtualmente rebaixado. É a 4ª vez que o Vasco vai para a segunda divisão do futebol brasileiro. A primeira delas foi no campeonato de 2008, ou seja, no intervalo de 12, 13 anos o Vasco chega a 4 rebaixamentos. Isso significa que na média o time é rebaixado da segunda divisão em intervalos inferiores a 4 anos. É um absurdo. Um absurdo. Vai jogar a segunda divisão, o que tudo indica, junto com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Coritiba, com o Guarani, com times que já foram campeões brasileiros. Uma competição difícil, o clube com sérios problemas econômicos. Não será nada fácil para o Vasco. E você viu os números aí, o Vasco não chutou nenhuma bola no alvo, não acertou uma bola na direção do gol no jogo contra o Corinthians, precisando muito da vitória. E eu sempre gosto de lembrar, quando falo do Vasco, o jogo contra o Palmeiras, em São Paulo. Palmeiras, às vésperas da final da Libertadores, com a cabeça na decisão contra o Santos, jogou numa terça-feira contra o Vasco, um time cheio de reservas. O Vasco poderia ter tido mais ambição pela vitória. Abraçou o empate achando que era interessante, não era. Ali era para tentar a vitória. Só tentou no final do jogo. No final do jogo o Vasco até atacou mais, tentou ali algumas finalizações, mas não teve assim, aquele desejo pela vitória que seria mais compatível com a situação do time, pelo momento, pelas circunstâncias do seu adversário, que é superior que é o Palmeiras, mas desfalcado, pensando em final de Libertadores, ou seja, dava para ir com mais afinco em busca do resultado, e não foi assim. O Vasco tratou aquele jogo como se o empate fosse um bom resultado, e não foi. Os pontos que poderiam ter sido conseguidos naquele jogo, por exemplo, poderiam mudar o destino. Esse é só um jogo que a gente pode citar, entre outros, nos casos o Vasco poderia ter tido uma outra conduta e acabou se complicando. Não será fácil a vida do vascaíno na próxima temporada na Série B, justamente quando o Jorge Salgado, o novo presidente, chega com a proposta de mudanças, né, para tentar recuperar o clube. Já o seu grande rival, o Flamengo, está muito próximo de conseguir o 8º título brasileiro, segundo consecutivo, depende único e exclusivamente de uma vitória sobre São Paulo. Se porventura o Corinthians não perder para o Inter em Porto Alegre também na quinta-feira, independentemente do placar do Morumbi no jogo entre São Paulo e Flamengo, o time carioca ficará com o título, né, já que abriu a vantagem de 2 pontos sobre o Inter, vencendo por 2-1. Reclamações tremendas aí com relação à arbitragem por parte dos colorados. Vamos aqui abordar esse tema mais adiante. Primeiro falando mais do jogo, enquanto você vê as estatísticas do OneFootball. O Flamengo tomou um gol no começo do jogo. O Internacional foi até um time que não ficou só se defendendo, procurou o ataque, construiu uma boa jogada pela esquerda. O pênalti cometido pelo Gustavo Henrique não me pareceu um pênalti bobo. Ele não fazendo o pênalti, não puxando a camisa do Yuri Alberto, provavelmente o atacante colorado faria o gol, né? Tinha uma chance muito grande. Acho até que não deveria ter puxado a camisa, tinha que deixar para ver se o goleiro, se o Hugo conseguia impedir o gol, mas a chance era real.
Então não foi assim, puxou a camisa de bobeira, não. Ele atrapalhou o adversário. E aí a arbitragem viu, agora não tem jeito, a arbitragem vê. Se não enxergar na hora, como enxergou, vai ver pelos olhos do VAR para marcar o pênalti. E foi muito bem marcado, o Edenilson bateu muito bem, 1-0, abriu o placar do Internacional ainda no começo do jogo. E o Flamengo ficou muito nervoso, time muito tenso, o jogo muito tenso, mas conseguiu construir uma bela jogada de gol. E essa jogada sai em cima de quem? Do Rodinei. Rodinei que, por ser jogador emprestado pelo Flamengo, o Inter não poderia utilizar, a não ser que pagasse uma multa estipulada no acordo entre os clubes de R$1 milhão. E com uma doação aí de um Colorado cheio da grana, né? O Inter resolveu fazer esse investimento. Investimento errado. O que acontece com o Rodinei? Ele é o titular do time, sim. O Saraiva está machucado, mas foi contratado para ser o titular, o jogador argentino. Então vem jogando o Rodinei, tinha o Heitor como opção, um jogador mais jovem. Mas o Rodinei é um jogador muito irregular, gente. Colocar R$1 milhão no bolso do rival, no caso do Flamengo, para contar com o Rodinei, eu acho uma loucura. Até eu participei de um programa da Rádio Guaíba de Porto Alegre antes do jogo, até me perguntaram, e eu falei, olha, eu não colocaria jamais o Rodinei em campo tendo que pagar uma multa desse valor. Porque ele é um jogador inconstante, eu sempre disse isso. O Rodinei é um jogador que tem predicados, ele é um jogador forte fisicamente, tem condições de ser um bom lateral, porque fisicamente ele tem corpo para enfrentar os adversários, buscar o fundo, os cruzamentos, voltar a marcar, mas ele marca mal, é um jogador distraído, um jogador que ele não é um cara muito astuto dentro de campo. E foi facilmente batido pelo Bruno Henrique na jogada do gol do Arrascaeta, que empatou o placar. Depois ele chutou uma bola que resvalou do Gustavo Henrique, foi no travessão, quer dizer, ele é de extremos, né? Quase fez um gol, meio que acidental, mas quase que fez, a bola foi na trave. E aí foi expulso no segundo tempo no lance que gerou toda a polêmica. O que eu entendo com relação a esse tipo de lance? Se o árbitro der cartão amarelo, vai ficar a discussão. Se o árbitro der cartão vermelho, vai haver discussão. Porque se der amarelo, vão reclamar por que não expulsou. Se der o vermelho, vão reclamar por que não deu amarelo. Porque é um lance interpretativo entre vários desses lances de futebol. Mas o que me chama a atenção, e você está vendo aí, o momento do contato do Rodinei com o Felipe Luiz, é que, por exemplo, quando acontece o contrário, não reclamam. O Internacional jogava contra o Boca, venceu o jogo no estádio da Bombonera pela Libertadores, depois de perder por 1-0 no Beira-Rio, e só foi eliminado nos pênaltis. E no final daquela partida, Obando, jogador da equipe do Boca Juniors, foi expulso, porque fez essa entrada aí. Ou seja, então como é que funciona isso? Quando é a favor, você não reclama, quando é contra, você reclama. Uma jogada muito parecida. E houve também muita reclamação do Internacional quando o Cortez, no Grenal do ano passado, não foi expulso por essa entrada que você está vendo aí agora. Ou seja, se queriam que o jogador do Grêmio fosse expulso, por que o do Inter não tem que ser expulso agora? Se reclamam agora, por que não falaram, não tinha que expulsar um jogador do Boca? Aí é difícil, né, gente? Aí é aquela coisa, você fica reclamando de acordo com a sua conveniência. Se não tivesse expulsado, desse amarelo, eu acho que eu poderia entender como critério do árbitro. Poderia entender. Mas entendo também que o vermelho não é um absurdo. Talvez esse árbitro não tenha tanto critério, porque no Grenal ele não expulsou o Cortez. É verdade, essa discussão ela é válida. Mas reduzir o jogo e a questão a isso, realmente é demais. Né? Nós vivemos um momento em que a arbitragem brasileira é intervencionista, ela marca toda hora faltas, o VAR interfere o tempo todo. Como o árbitro não marcou nada, talvez não devesse interferir, mas ela interfere. E se ela interferiu em tantas outras vezes, como por exemplo no pênalti que o árbitro não marcou contra o Red Bull Bragantino, e que não foi pênalti, no jogo recente, que o Inter ganhou, e a bola bateu na barriga do Everton, jogador do time do Bragança Paulista, e ela resvala no braço, mas o que desvia é a barriga. Isso fica bem claro na imagem, e foi dado um pênalti, também com intervenção do VAR. Então se o VAR interferiu em dado momento e beneficiou o Inter, agora ele interferiu e prejudicou o Inter. Embora, naquela vez, na minha opinião, o pênalti nem aconteceu. Dessa vez é interpretação do juiz. Se ele acha que deve ou não expulsar, fica ao critério de cada um. E essa é a pura realidade, gente. Então, reduzir a discussão a isso, e o desfecho do campeonato a isso, como se o time do Flamengo fosse uma porcaria e... Não, o Flamengo é melhor, buscou mais a vitória, jogou melhor e venceu. E teve um gol mal anulado do Pedro no final, acho que não houve falta dele, e o juiz acabou marcando. O Flamengo já foi nessa temporada, gente, expulso... O Flamengo já foi nessa temporada, gente, eliminado da Copa Libertadores com expulsão dos 2 jogos contra o Racing. O Flamengo teve um jogo contra o Bahia, que teve um atleta expulso com 9 minutos, o Gabigol, e teve que virar o jogo com um homem a menos, jogando o tempo todo com um homem a menos. O Inter também teve expulsão correta do Wendel no jogo contra o Sport, quando foi derrotado. Então, se a gente reduzir a discussão só a isso, realmente aí não tem o menor cabimento. O futebol perde o sentido. O Internacional poderia ter conseguido mais contra o Sport, quando perdeu, contra o Atlético, quando abraçou um 0-0, exemplo do que o Vasco fez contra o Palmeiras, e agora se vê uma situação que não depende mais dele para ser campeão brasileiro de 2020. Mas reduzir a discussão apenas à arbitragem, acho muito pobre, acho uma bobagem,
e acho que o grande erro foi realmente escalar o Rodinei, ainda mais pagando tanto dinheiro para contar com um jogador tão estável como o atleta emprestado pelo Flamengo ao Internacional. Não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito, entre para o clube de membros e também faça a sua inscrição no canal Mauro César Lives, onde você encontra o melhor das lives do youtube.com/Mauro César. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Continuaremos aqui com os vídeos diários e quinta-feira tem live logo depois da rodada decisiva do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira às 9h30 da noite tem live Soft Open aqui no canal, comigo, com o Arnaldo Ribeiro e com o Eduardo Tironi. 9 da manhã nessa segunda estarei no All Sport, no Posse de Bola, com o Arnaldo, com o Tironi e com o Juca Kfouri. Até lá, saudações!